incorporar. Essa é a palavra oráculo do dia 21 de março. Mas para a gente ter uma visão diferenciada, né, dessa palavra como oráculo, a gente tem que entender um pouquinho a diferença entre incorporando e incorporado, tá? Segundo o livro, né, traz pra gente que diariamente nós estamos incorporando. Como assim, Vale? Diariamente nós estamos incorporando? Porque todos os dias nós temos vivências, experiências das quais nós agregamos, né, nessa experiência terrena. E aonde nós vamos nos construindo, né, como pessoa aqui no plano terreno. E aí o que acontece? Por isso que estamos sempre encarnando, né, construindo. E o foco desse construir, principalmente, é voltado para o elemento água, o elemento, né, a parte emocional, que é onde nós nos estruturamos com relação a ter esse fluxo, né? Esse jogo de cintura que a água vai se adaptando, ela passa por qualquer lugar, ela vai criando as margens, o caminho, né? E dificilmente alguém para ela, né? Ela realmente tem um fluxo, uma fluidez. E é isso que nós precisamos aqui com relação a essa parte sentimental, a gente conseguir dar a fluidez necessária para que a gente tenha essa evolução em cima das experiências que nós vivenciamos diariamente. Então, por isso que fala-se do encarnando, né? Ou seja, nós vamos incorporando isso no nosso dia a dia, na nossa experiência, na nossa alma, vamos dizer assim, né? No nosso perispírito. E tudo isso se conclui quando nós falamos do encarnado, ou seja, quando a morte chega. Porque a gente para de ter essas experiências, essa vivência, né? Então, é onde realmente as coisas se estagnam, as coisas param, não tem mais aquela coisa de se preocupar com emoção, com sentimento, ter preocupações, porque as vivências elas vão parar, você vai ter que parar de criar, né? Então a gente tem que se atentar, né, com essa coisa de manter a fluidez do construir para nós não estagnarmos, né? Porque tem gente que morre antes da morte real, vamos dizer assim, tá? E aí é onde vem esse conceito do incorporar de maneira diferente, né? Porque o incorporar tá nessa questão do aprendizado, né? E como é que a gente aprende nessa situação? É observando, né? Então, estamos numa experiência, estamos numa vivência, a gente sabe que tem aprendizado ali. E como é que esse aprendizado vem? Através do observar. E depois que a gente observa, que a gente analisa, que daí tem a ver com a parte do elemento ar, com a parte mental, que a gente faz todo esse processamento nessa questão do observar, né? Porque leva a gente realmente à reflexão, né? Então, um exemplo, como a gente está cuidando do nosso corpo, né? Como a gente está com a parte emocional, espiritual, material estruturada, e a gente passa a incorporar isso, né, dentro da nossa psique, da nossa informação, para levar isso com a gente. E aí onde mais uma vez a gente tem que ficar atento, né, com a questão da cristalização de alguns pensamentos, porque tem coisas que você vai observar e você vai ter resistência à mudança, né? E o porquê dessa resistência? Se questione, né, se realmente é algo que foi direcionado, educado na vida atual, ou se você traz, né, de uma ancestralidade, de uma vivência de vidas passadas, que é onde justamente você tem que buscar, né, esse desenvolvimento, essa evolução, tá?
Porque aquilo, se a gente não tá satisfeito, né, a gente tem que observar o que a gente precisa mudar. Porque senão a gente estagna. E a intenção aqui no plano terreno, nessa experiência, é justamente evoluir. E como a gente evolui? Realmente se dando a chance de vivenciar, de experienciar, né? Então, incorporar, gente, nada mais é do que um aprendizado para observar nossa autoconstrução, nosso autodesenvolvimento durante essa experiência aqui no plano terreno. E, por consequência, né, se a gente for levar, porque muitas pessoas vão associar com o ato de incorporar, né, realmente espíritos, é onde, né, eles realmente integram, né, a gente, eles se inserem, trazendo toda, né, essa experiência, essa vivência quando encarnado, né, quando estiveram encarnados, para nos ajudar, nos orientar, nos direcionar com relação à nossa evolução. Então, por vezes vai colocar a gente para pensar, por vezes vai colocar a gente para observar, para que a gente realmente cumpra, né, esse propósito no nosso dia a dia aqui. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, que amanhã a gente tá de volta. Um beijo ao lado, até mais, tchau, tchau.